E aí, galerinha, muito boa noite a todos. Boa noite, não, não. Boa tarde, galera. 17h42 aí. Desde os 5, vamos aí para mais uma análise de mercado direto. Galera, vou fazer apenas uma atualização rápida aqui do mercado, aqui das ações, né? E o que me preocupa um pouquinho aí em relação ao Bitcoin. Beleza? Então, desde já deixa aquele likezinho, tá? Compartilha o vídeo. Sigam qualquer sugestão, elogios, pode deixar no comentário. Me perguntaram sobre uma criptomoeda. Geralmente eu não falo sobre criptomoedas, eu nem estou em criptomoedas, né, em outras criptomoedas, altcoins, assim. Sobre a PEP, né, só me perguntaram sobre a PEP, tá, porque teve um rally. Olha só, que se a gente fosse pegar aqui a PEP, né, e fosse colocar o nosso conceito de volume, a galera estava muito bem posicionada, né. Então, olha só, diferentemente se tu pegar aqui, ó, é o seguinte, tu não tá vendo nenhum indicador, tá? Esquece os indicadores, eu não vou tirar aqui. E ela teve toda essa valorização aqui, né? Essa meme coin, né? Que a galera chama, beleza? Então, o que acontece? Se eu não estivesse olhando nada, quais seriam os pontos interessantes aqui para a PEP, né? Então, olha que interessante. A PEP fez um movimento aqui, nesse dia. Aqui é só uma coisa rápida, galera. Nesse dia, ó, dia 13 de abril de 2024. Então, a gente teve praticamente aquilo que aconteceu lá no Bitcoin, né? Está acontecendo agora recente no Bitcoin. A PEP, o que acontece? Eu acho que eu não A gente passou por um momento aqui de lateralização, né? O mercado aqui, aparentemente, sem força, momento de distribuição aqui. Então, ele faz um movimento rápido, um movimento aqui brusco, aqui no gráfico de 1 minuto. De 1 minuto não, de diário. Só que aí ele deixa um baita de um paviozinho aqui, ó. Tá apontando aqui atividade profissional, ou seja, ele tem essa distribuição a princípio e faz esse movimento e pega toda essa liquidez e começa a subir. Só que olha o que eu tenho de informação. É algo que eu sempre falo para vocês. Se tu for pegar aqui, colocar esse dia aqui e for traçar a linha, que não é um candle normal, ele é um candle que é justamente aqui um candle de atividade profissional. Esses 2 dias, mas eu estou pegando esse dia aqui, em específico. Aí o preço da PEP, o que acontece? Passou 1, 2, 3, 4, 5 dias aqui sem perder os 50%. Então, o que eu sempre falo para vocês? Que isso aqui é uma barra de torção, galera. Então, isso aqui serve para qualquer tipo de meme coin, altcoin, para qualquer coisa, qualquer gráfico, tá? Qualquer gráfico de volume, isso aqui é muito interessante. Então, nesse momento aqui, olha só que interessante. A gente tinha aqui um OBV aparentemente negativo. O que eu falo para vocês? Se for pegar o último fundo aqui do OBV e for traçar aqui, se ele não estiver renovando os fundos, não é só porque está abaixo do OBV que ele está distribuindo, né? Isso eu falo sempre para vocês. E aqui ele não está distribuindo. Então, fica bem claro aqui que a gente não está renovando os fundos. Então, vou botar novamente aqui. Vou botar os 50% que está praticamente passando aqui na região. Né? E aí, os candles, os próximos candles aqui, ele não rompeu essa região. Que interessante, né? E aí, o mercado tem e dispara esse dessa criptomoeda aqui, dessa coin. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um gatilho ótimo. Por quê? Porque a gente tem aqui a nossa querida acumulaçãozinha aqui, que a gente não está renovando os fundos, e a gente começa a ficar agora branco nessa região, ou seja, o preço ele está ficando acima da região de uma AVW, tá? Importante, e acima de uma região de volume. Então, olha só agora a demanda que entrou na PEP. Aqui, ó, a demanda, o preço agora totalmente sustentável aqui na VW, e aí o preço ele dispara. Então, foi uma alta de praticamente, depois que toca ali nos 50%, foi uma alta ali de praticamente 253%. Olha que interessante, 253% de uma criptomoeda normal, só que com o conceito certo para te fazer entrada nessas criptomoedas. Não é tipo assim, eu vou botar essa aqui só porque ela é uma memezinha. Não, cara, se tu consegue decifrar esse tipo de padrão, qualquer gráfico tu consegue fazer, pegar uma valorização muito boa. Então vamos lá, vamos pegar aqui o gráfico semanal dela. Olha o que está acontecendo no semanal. Então o que eu tenho no semanal? Eu tenho uma atividade profissional aqui na semana do dia 26 de fevereiro. Então 26 de fevereiro é um candle interessante. Se eu fosse analisar a PEP, o que eu faria aqui no gráfico semanal? Eu já tinha um diário lá, e agora eu tenho semanal desse jeito. No semanal, a gente tem 50%. Ou seja, esse 50% aqui, ó, nem foi atacado. Então, aqui a gente tem indício de uma grande atividade profissional aqui, ou seja, essa barra aqui é uma barra de continuidade. Então, entrou um plate adicional aqui
Por incrível que pareça, não sou eu que estou dizendo. Aí o mercado, o que que ele faz? Ele vem caindo aqui nessa região, só que a força que o mercado vem caindo aqui, ele bate em cima da VW e depois sobe novamente. Como eu falo para você, atividade profissional aqui nessa região. Não sei o que a galera quer com essa moeda, mas tudo bem. Isso significa que realmente aqui a gente nem chegou nos 50% e ela começou. Então, mais isso aqui, né? Como é interessante esse tipo de. Então, se eu for pegar aqui, ó, nem fiz isso, vou botar para vocês agora. Estou analisando essa cripto aqui, né? Essa meme coin aqui agora. Sendo que já tem aqui, ó, atividade profissional dia 27 de fevereiro e também tem aqui, ó, a maior de todos foi aqui, ó, aqui no dia 28 de fevereiro. Depois disso, a gente ficou nos 50% duas vezes, testou e foi para cima. Então, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, porque teve a distribuição e conseguiu fazer um movimento interessante. Então, eu vou marcar lá ela. Olha só que interessante. Então, aqui eu tenho o preço médio que entrou lá. Olha que interessante. O preço médio está aqui, o que eu sempre falo para vocês de preço médio. O mercado chega, bate aqui uma sobe, bate aqui uma vez, sobe. Você está entendendo? O que eu quero passar para vocês aqui não é essa valorização, porque isso aqui já aconteceu. Cara, a gente consegue prever esses movimentos, a gente entende esses conceitos de barra de absorção, que é absorção, distribuição, acumulação. Então, isso são princípios básicos para qualquer tipo de análise gráfica em qualquer ativo. Então, assim, para quem está começando, eu indico muito, cara, saiba o que é distribuição, acumulação e absorção. Sobre esses três pontos, tu vai estar muito, muito, muito à frente de muitos analistas aí que estão há muito tempo no mercado, justamente por entender todo esse game aqui por detrás desses gráficos. Diferente de estar pegando aqui uma criptomoeda dessa, de repente tu não tem nada disso aqui e tu tá olhando aqui, sei lá, price action, alguma coisa do tipo. Não tô dizendo que não funciona, tá? Tô dizendo que aqui tu não tá conseguindo olhar o que de fato está acontecendo com a criptomoeda no qual você está estudando, né? Mas quando tu começa a entender e quando começa a colocar esses indicadores de volume e o indicador de OBV, cara, é em outro mundo, é outro tipo de leitura. Então, sim, essa criptomoeda aqui realmente deu uma grande oportunidade, não só aqui, mas como nesses dias também. Aqui no dia 28 de fevereiro deu uma grande oportunidade de compra nessa criptomoeda. Então, quem segue esse tipo de análise, esse tipo de conceito, está muito, muito, muito dessa galerinha aí, beleza? Dito isso, vamos lá, galera. Vamos para o nosso querido Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin? Então, o Bitcoin agora é uma atualização super rápida, porque não fez nada demais aqui, né? A gente tentou ali esperar um rompimento de 70, 554,75, não conseguimos. O mercado deu uma retraída. Eu até falei para vocês no vídeo que essa retraída aqui ela poderia ser uma retraída normal. Isso aqui eu falei. Toda essa subida aqui, ó, isso que está acontecendo aqui com o Bitcoin foi praticamente o que aconteceu lá com a TEF, no caso, né? Só que aqui é um pouquinho mais demorado. Então, a gente está aqui passando por todo esse período aqui de distribuição a princípio. Aí o mercado vem, faz um grande movimento com dois candles aqui. A gente tem uma atividade profissional que é 1º de maio. A gente marca esse aqui. E eu marco esse candle, foi o que aconteceu lá com a PEP, que eu acabei de falar para vocês. 50%. Acima de 50%, tem uma grande chance aqui de valorização, uma grande chance, oportunidade de entrar comprado na criptomoeda, no caso. Eu falei isso para vocês. Nos vídeos passados também sobre isso aqui, nesse 1º de maio. E aí a gente tem 3 ondas aqui, assim, ou seja, uma onda corretiva aqui, né? Onda A, B, C. Quando chega nesse ponto aqui, a gente poderia ter uma retração. Essa retração, eu falei para vocês que é normal, porque era a frequência dos 70, 554 a 63,904,70. Seria normal esse tipo de variação aqui nessa casa, né? De 70, já que a gente não conseguiu ficar acima. Tentou romper aqui, beleza. No segundo dia, a gente já rompeu aqui para baixo, ou seja, ainda com cara de possíveis correções. Tá? Então, a frequência que o mercado está trabalhando são as frequências entre essa linha branca e essa linha roxa, e qualquer correção que tiver em ponto, para mim é interessante. O que eu falei para vocês em relação ao nível de DIF, a DIF você poderia fazer esse movimento até romper essa região de 63, e aí o mercado ele poderia fazer esse movimento e fazer isso, ficar sustentável, assim como aconteceu ainda há pouco na PEP, que eu falei para vocês e mostrei na prática como é que o mercado defendeu 2 vezes nessa operação. Se for levar em consideração, o mercado praticamente defendeu aqui perto do preço médio, né? E eu não sei se vai ter outro toque nessa região ou não, mas se vier, é uma região boa de compra, na minha opinião. Só que o mercado ele defendeu justamente
na região dia 1º de maio, que é uma atividade profissional, certo? Então, dito isso, a gente sim pode ter correções até os 60 e 70. E o que vai me fazer acreditar que esse mercado vai fazer? Vou pegar agora aqui, a gente vai lá no gráfico. Só um minutinho, galera, tá? Vamos pegar, depois eu não quero bagunçar o outro lá. E vamos pegar o SDT. O SDT. E vamos ver o que está acontecendo com o SDT. Estou no gráfico diário do SDT e o que me preocupou foi só justo ponto, cara. Ponto aqui um pouco chato, porque a gente bateu a região dos 4,4 que a gente está falando, né? Chegou a bater nessa região. Só que o mercado, por mais que esteja trabalhando abaixo dos 5,4, esse fechamento eu gostei, porque o mercado ele aqui ele não renovou o fundo, tentou renovar e não renovou, fez um posicionamento interessante aqui, dia 21 de maio, e depois ele fez um movimento ali, ó, nesse dia aqui, interessante também, que foi o dia, vamos ver aqui, o dia 24 de maio. Então, está muito perto uma atividade profissional da outra. Então, o que acontece? Se eu for marcar no que é, só o candle, né? Ainda continuo com minha teoria? Sim, com minha teoria. Mas o que me preocupa, né? Estou falando aqui o que me preocupa. Então, se eu for pegar aqui essa teoria aqui e jogar para cá, 50% praticamente está ali nos 4,75 e o preço ainda está trabalhando que é abaixo dos 50. Então, tem uma coisa ainda positiva, né? Positiva aqui para a gente. Porque se esse preço aqui do STT ele começa a despencar, o Bitcoin cresce. Então, ele aumenta de preço. Ele dobra lá, né? Então, dobra não, galera. Valoriza mais. Meu Deus do céu. Estou com a palavra certa agora. A valorização do Bitcoin, na verdade. Beleza? Se a gente tem uma desvalorização aqui do STT, a gente tem uma valorização do Bitcoin. Então, o que acontece? O preço ainda está mostrando aqui em 2 dias que o mercado ele está abaixo dos 50, abaixo dos 4,54, que seria os 50% de atividade profissional nesse dia. Beleza. Só que a gente também tem uma barra de atividade profissional aqui nessa região. E se eu for marcar essa barra de profissional, então, praticamente, a gente está dentro dessas duas partes, né? Então, aqui está muito apertado. Então, está muito confuso aqui. Tem uma atividade profissional e outra atividade profissional. Ah, mas a outra é melhor. Beleza. E o conceito que eu tenho aqui é a gente está abaixo da atividade profissional. É um ponto positivo. Mas dentro da atividade dia 21 de maio. Para te ver quem está chegando perto aqui já está começando a aceitar. Então, é uma briga desses dois plays aqui. Eu não sei o que eles querem fazer, mas enfim. Né? Preço abaixo do 4,54 sugere uma possível correção a 4,34. Né? Certo? Só que o OBV, galera, olha o que acontece. O OBV ele foi crescente, ele chegou a romper esse nível. Se eu for colocar para cá, esse aqui for maior, ele conseguiu romper o maior nível aqui que eu já tinha desse OBV. E note que aqui ele tentou perder aqui o fundo, mas depois voltou para cima, com tudo. Entrou uma demanda forte no SDT. Isso me preocupa. Isso me preocupa, porque se o mercado ele chega, bate nessa linha aqui, começa a cair, eu vendo essa configuração, beleza, é aceitável, está dentro da normalidade. Só que quando o preço agora ele começa a ainda não romper os 4,54, que representa 50% de baixa, atividade profissional que é 24, ele não consegue romper ainda, mas o OBV está positivo, ou seja, a gente tem um play institucional aqui que estão comprando, tá? Eles não estão despejando ali as posições, eles não estão vendendo as posições, estão comprando. A demanda está entrando aqui no SDT. Então, isso aqui não é muito legal, porque como a gente já rompeu, já voltou a testar aqui, a gente pode ver aqui possíveis ataques para essa região, da região do dia 24, fazendo com que rompa essa região para possíveis alvos novamente como 4,75. Então, isso me preocupa no SDT, porque se essa configuração aqui realmente ela for certa, a gente vai querer atacar essa região de 4,54 se romper 4,75 pela configuração do OBV. Isso aqui eu estou falando pela OBV. Se eu não tivesse o OBV aqui para olhar nada, eu ainda estaria acreditando aqui que o mercado ele poderia ir, coisa que eu não estou acreditando, tá? Eu estou acreditando que o mercado vai fazer essa queda. Só que o OBV ele está, vamos dizer assim, o oposto do meu pensamento. O OBV ele está positivo. Então isso me preocupa um pouquinho aqui no STT. Quando eu vou olhar o Bitcoin, que no momento 68, 722, eu vejo um PV aqui que mesmo que está abaixo da WMA, né, a gente não deu esse fundo. Então, interessante ainda. Chegou em um ponto interessante aqui para fazer um pullback.
esse pullback não rompeu, não entrou a demanda que eu queria que entrasse. Ou seja, essa demanda que entrou no SDT, que rompendo esse topo, seria a demanda que eu queria que rompesse a VW. E aí sim, eu teria uma grande oportunidade aqui, uma grande chance de acreditar que o mercado aqui poderia ir atacar as regiões de 70, 4,5. Como a gente faz análise diária sobre Bitcoin, então, obviamente que a gente não vai saber que isso aqui vai acontecer, né? Só que aconteceu, realmente. Rompeu essa região. Isso aqui é interessante sim para o STT. Então, o que vai me fazer ficar mais tranquilo em relação ao Bitcoin seria o rompimento dessa linha, ou seja, a gente já veio para cá, então aqui, ó, o STT fez esse movimento, veio aqui, eu não quero que ele ganhe esses topos aqui e comece a fazer isso. A gente não quer isso, porque se isso aqui acontece, significa que a demanda está entrando no SDT, a galera está jogando dinheiro para o SDT. Ah, pode acontecer alguma merda aí, alguma coisa? Pode ser que sim, que a galera se pega aqui a grana e começa a colocar no STT, então significa que eles estão querendo estabilidade. Então, alguma coisa pode acontecer, alguma notícia privilegiada, alguma coisa do tipo. Eles estão querendo o dinheiro dele em uma moeda mais estável. Então, eles vêm para cá, justamente para esse ponto. Então, esse ponto é... Então, se isso aqui acontecer no SDT, então a dominância aqui ela tende a subir para vir bater patamares aqui como 4,75. Aí não seria nada bom para o Bitcoin, porque o Bitcoin teria que fazer aquelas correções que eu estava falando para vocês. Então, o que eu quero ver no SDT para eu ficar mais tranquilo com a minha teoria é justamente do mercado, já que ele fez esse movimento aqui, ele vem aqui e começa a perder. Pronto, perdeu. Pô, cara, é isso que eu quero ver. Se isso aqui acontece, aqui, então o OBV aqui já vai começar a ficar negativo para mim. Ó. Chegou aqui, já vai ficar negativo. Então, é isso que eu quero ver no OBV. Então, se isso aqui acontece no OBV, então significa que os players aqui eles estão vendendo mais do que comprando. Então, a oferta está crescendo. E aí sim, a gente acredita que o SDT ele começa a despencar para vir buscar regiões de 4,34 a 4,15, favorecendo o Bitcoin para que ele rompa as regiões de 70, 574,65. Então, essa é a única preocupação que eu tenho em relação ao Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin ele está em uma região aqui que, para mim, é normal, essa frequência aqui de 63.904.70 a 62.554.99. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por mais que o mercado venha buscar essa região ou essa, regiões tranquilas de operações. Tá? Então, esse ponto aqui seria um ponto interessante. Até chegar aqui, com certeza, esse DIVS não vai estar mais passando por aqui. Eu também não sei se o mercado, se realmente ele corrigir, se essa DIVS já não vai estar passando aqui acima de 63. Seria muito interessante isso, porque aqui seria um ponto ideal de próximas compras da minha pessoa. Eu estaria passando perto de uma região de 3, que é uma região de POC também, se for colocar lá no Market Profile dinâmico, e também no preço médio de aqui nessa região, porque aqui não tem como, aqui foi realmente o play institucional que fez essa absorção. Então, esses pontos seriam pontos reais para me fazer novas compras de Bitcoin, para aumentar aqui mais o meu portfólio, certo? Então, galera, é isso que eu quis. Então, o SDT fez um movimento interessante, inclusive eu vou salvar aqui, deixa eu ver se eu passei certinho. Pode botar bem certinho. Esse aqui era o ponto máximo do OBV. Rompeu, e rompeu com força, né? E rompeu com força, e agora está acima dessa região. Beleza, tá? Então, eu vou salvar isso aqui para perder. Esse vai ser meu ponto de referência, certo? Certo. E o Bitcoin agora, o que ele não pode fazer é querer renovar esses fundos, né? Ele já veio aqui, não rompeu o VW, está abaixo dos 70, e aí começou já a apontar para baixo, faltando 2 horas e 59 para acabar esse tempo aqui para fechar a tela, e a gente não pode perder esse ponto aqui, tempo aqui, né? Esse ponto a gente perde aqui, fica que a gente está tendo aqui um desencarteramento do SDT, ou seja, a galera está vendendo mais Bitcoin aqui. Quando eu falo galera, não é as pessoas mesmo, tá? Isso aqui realmente um indicador institucional, então a galera ali que eu falo é realmente os grandes que têm o poder de movimentar o mercado, eles estão vendendo Bitcoin e não comprando Bitcoin, tá? Fica muito claro quando a gente começa a olhar essa demanda crescente aqui no SDT. Então, eles estão preferindo, por algum motivo, aqui o SDT, tá? Então, para eu encontrar uma fraqueza, para acreditar que o mercado ele vai romper os 70, isso aqui tem que acontecer, tá? Esse movimento aqui tem que acontecer. Ele tem que perder essa linha, voltar, não conseguir mais e vir para baixo. Isso aqui vai confirmar o Bitcoin lá em 70, rompendo
mil. Enquanto isso não acontecer, se o preço ficar aqui, o OBV ficar aqui acima, significa que eu tenho mais força compradora aqui nessa região e o mercado tem mais. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo, beleza? Aqui é o linkzinho para quem quiser ajudar a galera lá do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, nossos irmãos estão precisando. Acho que está faltando 95% já da vaquinha já concluída. Então, se você tiver vontade de ajudar de qualquer forma, qualquer quantia, vai ser muito bem-vindo, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Até mais. Boa operações a todos. E vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin na semana. Os...